Escreveram assim no meu Face: achei muito lindo aquilo que você falou, lindo mesmo. Uma pena que você é político. Então, gente, todo mundo tem os mesmos defeitos que todo mundo. Em qualquer classe social, em qualquer lugar, você vai encontrar gente boa e gente mal intencionada. Em qualquer lugar, em qualquer profissão, inclusive nos terapeutas. Terapeuta picareta, que faz um cursinho fim de semana diz que é terapeuta, né? Peraí. Mas bom, é igual, às vezes me ligam assim, diz: deputado, tem um concurso do banco, do Banrisul, às vezes quando eu era estadual, tem um concurso e tu não consegue a prova, a minha filha precisa passar, senão ela está estressada, está com depressão, e ela precisa trabalhar, e você tem que me arrumar a prova do concurso para ela passar. Gente, vocês não têm ideia o que pede. Diz: mas é certo fazer? E aqueles que estudaram para fazer o concurso, o que vai? Então, nós queremos mudar o mundo, mas de tal forma que para nós não importa se é certo ou se é errado, tem que ser certo para o outro. Sujeira no chão, papel jogado pelo vidro do carro, coisas pequenininhas, mas essas coisas pequenininhas representam muito, porque essas coisas pequenininhas significa que nós estamos dispostos a fazer as coisas grandes também. Então, por isso que nós temos que aprender. Por isso que eu disse para vocês, tem coisa que eu aprendi: eu não vou mais engolir sapo de ninguém. Essa é uma coisa que eu assumi comigo mesmo. Se gostarem de mim ou não gostarem, sinceramente, gente, eu quero que goste, eu quero que me amem, porque eu amo as pessoas que me amam, e eu amo o ser humano. Agora, a gente precisa tirar os preconceitos. Os preconceitos. Certamente, as pessoas, com a roupa que eu estava hoje de manhã, pensam assim: ele deve ser espírita. Ele deve ter pensado 1000 coisas. Pensem, eu sou espírita, sou evangélico, sou católico. Ser holístico tem que ter todas as religiões e acreditar em todas elas, aquilo que elas têm de bom, que me serve, e aquilo que não me serve, sabe? Nós perdemos muito tempo e somos suicidas de nós mesmos. Então, vamos se preocupar com aquilo que realmente interessa. E o que é que interessa? O que interessa é eu estar na frente de uma pessoa sorridente, alegre, feliz, e que está feliz porque eu estou aqui, e que eu estou feliz porque você está aqui. Gente, o que vai acontecer amanhã, o ano que vem? Um amigo meu diz assim: meu filho nasceu, o que ele vai ser? Será que ele vai ser viado? É verdade, estou com medo. Tem tanto por aí. Meu Deus do céu, deixa ele ser o que ele quiser. Se ele quiser. Gente, preconceito de quê? Cada um casa com quem quiser, cada um vive da forma que quiser. O que nós precisamos é ser feliz. Se a pessoa é feliz daquele jeito, por que a gente tem que dizer: mas olha só, homem com homem, mulher com mulher, mimimi? Não precisamos incentivar, cada um tem que escolher pelo seu livre-arbítrio aquilo que lhe serve, aquilo que lhe faz feliz.
Se ela é feliz daquele jeito, por que a gente vai preconceituar? Ser humano. Ser humano. Então, em nome desse ser humano, uma salva de palmas para o ser humano. 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 E agora, quanto a gente vale? Quanto a gente vale? Quanto a gente vale? Quanto a gente vale? Milhões. Milhões. A gente vale milhões. Milhões de euros, de dólares, de reais. Cada vez que vocês tiverem alguma crise, façam assim: quanto eu valho mesmo? Milhões. E se olha no espelho e vê o seu valor. E dê valor para si. Dê valor para si. Que nessa festa você tá de... Vai, continua. Que você volte pro só o refrão. rebanho. Só o refrão. Eu quero ser feliz agora. De pé, de pé, de pé. Vamos fazer uma foto linda. Eu quero ser feliz agora. Se alguém vier com papo perigoso de dizer que é preciso paciência pra viver, tá ficando bonito. que andando ali quieto, comportado, limitado, só coitado, você não vai se perder. Quero ser feliz agora. Que manso, imitando uma boiada, você vai boca fechada pro curral se merecer. Que Deus só manda ajuda quem se ferra, e quando guarda-chuva emperra, certamente vai chover. Se joga na primeira ousadia, que tá pra nascer um dia do futuro que te adora. E bota o microfone na lapela, olha pra vida e sorria. Diz pra ela: eu quero sorria. ser feliz agora. Sorria. Sorria. Eu quero ser feliz agora. Sorria. Se alguém disser pra você não cantar, deixar teu sonho o ali sorriso pra é outra contagiante. Uma salva de palmas pro nosso sorriso. Uma salva de palmas pro nosso sorriso. Uma salva de palmas pro nosso sorriso. Deus agora. Só alegria. Sabe que eu sempre escrevo isso na minha rede social, né? Só alegria. Aí alguém esse dia escreveu assim: também tu é deputado, né? Só alegria. Ganhar bem. Então, dá de tudo nesse mundo, né? Dá de tudo nesse mundo. Vamos agora ouvir então. O resgate do pai e mãe ficou para amanhã cedo, na meditação de amanhã cedo, tá? Na meditação de amanhã cedo, tá? Amanhã cedo. Para a gente começar cedo o dia. Vocês viram que agora desligaram o ar, aleluia. Viva! Quase morri de frio hoje de manhã. Todo mundo passou frio aqui. Muito obrigado. É isso aí, agora sem ar. Todo mundo congelou, mas agora melhorou. Então, vocês estão bem? Quem está bem aqui, levanta a mão. Quem está bem? Quem está bem? Quem está bem? Quem está feliz? Quem está feliz? Quem está feliz? Ei, maravilha. Vocês estão preparados para ouvir o coração do outro? Estão preparados? Estão preparados? Nós temos que estar preparados para ouvir o coração do outro. Todos os dias. O coração do filho, o coração da mãe, o coração do pai. Nós temos que estar preparados para isso. Então, eu quero ser feliz agora. Eu sou feliz agora. Vamos ouvir agora sobre água. E vocês devem ter percebido nas palestras anteriores que, pelo que eu estou sentindo, a questão número 1 da nossa vida é a água. E sequer nós sabemos a água que nós bebemos, sequer nós sabemos o pH da água que nós bebemos. Então, o Dr. Márcio Bontempo vai falar sobre a água para nós. Então, com a palavra, Dr. Márcio Bontempo. Chega para cá.
Obrigado pelo seu início. Maravilhoso. Obrigado. Gente, boa tarde. Depois dessa energetização aqui, a coisa fica muito melhor, né? Bem, para a gente poder ir direto ao assunto, né, o tema agora é água e tudo aquilo que se refere à água que a gente conhece sobre água. Eu quero só colocar para você, antes de iniciar, que água, o que a ciência conhece de água hoje não é 20% do que a água é. A água, esse líquido maravilhoso, como o Cherini colocou, líquido universal da vida, né? Quando a gente fala em água corrigida por campo quântico unificado, fica parecendo que a gente inventou um aparelho maravilhoso, uma coisa esquisita parece uma parafernália, né? Assim, uma coisa imensa, né? Que a água entra em tubos e vai para caixas, nada disso, né? Na verdade é um conceito muito simples e natural até. O que ocorre, primeiro que o tema de hoje faz parte do que a gente falou ontem, que são os 12 passos para uma saúde integral, tá? Quem é que estava aqui ontem, que assistiu, só levantando para eu ter uma ideia? É interessante, né, que tem bastante gente nova hoje, né? Então ontem nós falamos dos 12 passos para a nossa saúde integral, que é um programa que você baixa no seu computador, tá? E são 7h30, né, eu mesmo, né, falo sobre todos os temas, e a água é o segundo passo. O primeiro é a alimentação, com todas as dicas sobre alimentação, etc. Depois o segundo passo é a água, depois vem estresse, combate ao estresse, atividade física, orientação de suplementos. Aquele primeiro stand ali da Uniquant é onde vocês podem fazer então já a aquisição desse curso, né? E aí vocês podem ganhar também 2 livros gratuitamente, o Guia de Saúde para o Verdadeiro Cristão, tá? Que tem a venda inclusive separadamente, e o Guia Médico de Saúde Natural para terapeutas, tá? E é um vademecum, né? É um livro que ele fala sobre tratamentos com os vários recursos conhecidos pela medicina natural, naturopatia. Quem adquirir os 12 passos vai ter a vantagem de ter um programa especial que vai lhe orientar, então, como você pode ter saúde, e vai ganhar os livros também, bem ali na Uniquant, ok? O segundo passo, por que eu estou falando da água, né? Porque é o segundo passo para você ter uma saúde adequada, tá? Uma coisa importante de pensar, deixa eu ver se já vai aqui, eu vou precisar que você amplie, por favor, aqui, dá um F5, estou ensinando o padre. Agora é o segundo, né? Só deixa eu passar, esse aí, pronto, muito bem. Agora eu quero ver se eu consigo passar aqui, eu consigo, ok, obrigado. Então, esse conceito nós criamos há coisa de 10 anos, estudando a questão da estrutura da água. Porque assim, quando a gente pensa em água, a primeira coisa que você pensa numa água, numa torneira, uma água mineral, é você filtrar, né? Purificar a água. Ou pegar uma água mineral, ver o rótulo dela, ver pH, ver condutividade elétrica, quando muito, né? Ou quando você vai ver. Então, quando tem de resíduo de mineral e tal, tem as instâncias hidrominerais com águas medicinais, você tem. Então, várias formas de origem de água. Você tem um poço na sua casa, tem poço artesiano, né? Você pode adquirir, tem água da chuva, né? E uma coisa que a gente imagina é assim, a água tem que ser pura ou então alcalina, né? Não está essa nova onda de água alcalina cura tudo, o que não é verdade, né? Você não pode usar uma água alcalina, que é melhor uma água alcalina do que uma água ácida, né? Mas existem coisas muito mais importantes que a física quântica descobriu em relação à água. Uma coisa importante é a capacidade de hidratação da água. Essa água aqui, se ela ficou no depósito, mesmo que seja mineral ou pura, e que tenha um pH elevado, etc., acima de 7, se essa água passou por caminhões, é um plástico, né? Passou por caminhões com sol, ficou no depósito, etc., ela perdeu o seu contato com a energia da Terra. Ela não está em contato direto com a energia da Terra. Em contato com a energia todos nós estamos, mas você esteja no 15º andar, 50º andar de um prédio, tá? Mas quando você isola realmente um elemento da natureza do seu conjunto, você começa a deturpar aquilo que Deus criou, aquilo que o universo criou. Então, a capacidade de hidratação da água hoje é reduzida.
Então a água, ela não hidrata. Você pega um atleta, correu 90 minutos, jogou futebol e perdeu 2 litros de água. Se ele for no bebedouro, beber aquela água do bebedouro mesmo, se tiver cloro, se tiver água, ele não hidrata o suficiente o organismo. Então a água pode ser desidratante por causa da capacidade de hidratação dela. Então, funções da água no organismo, a gente sabe, ela é não só para hidratar, mas ela também é o principal fator, então, de regulação de todas as funções do organismo e de nutrição. Veja bem, nutrição. A água é o segundo maior e mais importante alimento. Primeiro o oxigênio, depois é a água, tá? Porque é ela que, na verdade, permite que outros nutrientes sejam assimilados. Ela é lubrificante, permite equilíbrio osmótico. A água realmente é assim, nós somos 70% a 80% de água. Então, quase 2/3, na verdade, nós somos de água. Nós somos água, de algum modo, né? A água num conjunto biológico, né? E energético também. E a gente, então, desenvolveu o conceito de uma água vital. O que é uma água vital? É uma água viva. Por que a gente fala água viva? Porque não é a água viva do mar, né? Mas é a água viva que a gente bebe, a água da torneira, água mineral, né? Porque a água comum, por ser morta, ela não é hidratante. E ela vai adquirindo uma quantidade enorme de substâncias químicas. A água tem um poder enorme de absorver não só sujeira, a gente toma banho, a gente se lava, a água lava, esse chão aqui, né? Você quando lava esse chão, o chão fica sujo, né? A água fica suja, né? Por causa da sujeira do chão. Então ela limpa. Então a água tem o poder de absorção. E mais curiosamente, como estudou Masaru Emoto, ela tem memória, tá? Ela tem memória do próprio ambiente. Ela tem muito mais coisa do que capacidade do que somente limpar, tá? Ela tem captação de energias também que estão em volta dela. Por isso que a água na natureza, ela é rica em íons negativos, que são íons combinantes. E nas cidades, água mineral, essas formas também de água, mesmo comerciais, elas são ricas em íons positivos. Por quê? Porque as cidades são uma corruptela da natureza. Então é um desvio de uma ordem natural. E a água, ela fica assim também rica em íons positivos. É ruim para o organismo isso, tá? Nosso intestino, que é o principal órgão aí hoje para o metabolismo, né? Porque todo o resto, o cérebro, coração, bicho, tudo funciona devido aos intestinos. O intestino, inclusive, é o segundo cérebro, né? Hoje tem um estudo mostrando que a serotonina, 90% da serotonina é produzida no intestino e é o principal órgão de defesa do organismo. Então ele é, na verdade, o órgão que mais tem água. Se você pegar seu intestino e fazer um furinho nele, né, tem água ali dentro. É o órgão que mais tem água. E justamente quando a água está morta, o intestino vai morrendo ou fica doente também, porque ele também imita a condição da água. Então vamos ver, a célula, na verdade, é tudo que a gente tem assim como unidade funcional. Então a célula precisa de água. Se a água que ela recebe é uma água morta, ela vai ter uma disfunção. Então todas as doenças, é bom que a gente tem bastante terapeutas aqui, né? Todas as doenças, elas se devem sempre a múltiplas causas. Porém, uma água alterada é a causa fundamental. E eu estou falando isso para vocês não só como médico, não. Eu estou falando como terapeuta. Porque eu fui terapeuta antes de fazer medicina. Eu continuo sendo terapeuta. Eu não me chamo de médico. Eu acho que quem estuda saúde, né, é terapeuta, tá? Não importa qual é a graduação dele. Certo, Xerinho? Qual é o seu conceito? Terapeuta é todo mundo que cuida da saúde dos outros e da sua. Exatamente. É porque tem muita gente que diferencia, né, irmão? Eu sou médico, não sou terapeuta. Eu não concordo com isso. Eu sou um dos únicos médicos que lutou contra o chamado ato médico em Brasília. Você lembra disso? Bom, de qualquer forma, o conceito fundamental de causa das doenças, é bom que a gente saiba isso, e é mais fácil um terapeuta, alguém que tem formação holística, entender essa importância desse conceito, do que alguém formado academicamente, que recebe um conhecimento analítico cartesiano, tá? É mais difícil entender isso. No entanto, hoje, com o novo paradigma, está acabando, está caindo tudo por terra, né? Então, a célula, se ela recebe uma água morta, ou uma água contaminada, ou uma água que tenha uma quantidade muito grande de substâncias como clusters, né, e outros fatores também, cloro, etc., essa água, ela vai fazer mal à célula. E dependendo da função da célula, vai haver uma disfunção orgânica, apesar
da contradição aí, né? É assim, se a célula da tireoide ela não está sendo bem hidratada, a pessoa pode ter hipertiroidismo ou hipotiroidismo, né? O intestino pode ter prisão de ventre, geralmente tem prisão de ventre. A água comum, ela é um fator fantástico para a prisão de ventre. E nós, terapeutas, sabemos que prender o intestino, você está fechando o polo principal de captação de substâncias importantes e você está acumulando toxinas. Então isso prejudica a vida inteira. Isso é holismo. Isso é pensamento holístico aplicado à biologia. Então, as várias funções das células, uma célula em disfunção vai ter doença. Aí, por exemplo, uma célula nervosa, o cérebro não tá recebendo quantidade de oxigênio suficiente. E olha, a água que leva o oxigênio para dentro da célula. Se a água for densa, se a água tiver baixa condutividade, se a água for morta, a célula não recebe quantidade de oxigênio suficiente. Consequentemente, vai formar ácido lático, a pessoa vai ficar cansada, memória ruim, vai ter insônia, depressão, ansiedade, desequilíbrios neurovegetativos. Aí vai no médico. O médico que não tem essa visão, o que ele vai fazer? Ele vai dar antidepressivo, ansiolítico, ele vai dar eventualmente algum tipo de nutriente, alguma coisa assim. Se não modificar a água, não vai modificar o quadro. Então, isso é que é importante, esse conceito. Eu estou tentando inserir aqui no estudo da água esse conceito dessa visão sistêmica, que é muito importante a gente ter. No caso das lesões, você pode ter até uma cura fantástica de várias doenças usando uma água adequada, uma água que a gente chama de corrigida, ou seja, imitando como é da natureza, ou tentando aproximar como é da natureza. Aí você pode ter uma reversão ou não, né? Uma pessoa diabética, que ficou diabética há pouco tempo, começar a beber uma água adequada e corrigir sua dieta, etc., ela vai, então, ter uma recuperação do sintoma. Mas uma pessoa que está diabética há 40 anos, já com problemas já circulatórios de vários tipos, vai ser muito difícil reverter. A célula, ela precisa que a água entre dentro dela, como vocês estão vendo aí na imagem. Essa parte de cima, né, é a parte fora da célula, e dentro essa parte amarela embaixo é dentro da célula. Então a gente bebe a água, ela não vai para a célula direto, ela vai para o sangue, e do sangue primeiro intestino, depois para o sangue, e depois para uma região chamada interstício, que é um espaço entre as células. Se a água for densa e tiver muito cluster e for alterada, não vai entrar água adequadamente dentro da célula, consequentemente essa célula vai sofrer. E o câncer e o envelhecimento precoce da célula se dá justamente pela desidratação intracelular. Isso é muito importante de entender. Aqui a visão é holística, então vamos trabalhar holisticamente. Tudo acontece dentro da nossa unidade funcional chamada célula. E aí, se ela tiver, é como você ficar com sede, fica sem beber água até a semana que vem. A gente não consegue, a gente pode morrer. Mas bebe pouco água ou nenhuma, fica 3 dias sem beber água. Você vai ficar seco, desidratado, vai ficar nervoso, vai ficar sonolento, ok? Porque a sua célula estão todas elas com sede. A célula tem sede também, só que ela não comunica para a gente a sede dela, né? Isso aqui é importante. A gente tem que saber beber água e a água correta. Não é assim, você não bebe água, aí você começa a beber uma água mineral qualquer coisa, uma água filtrada, compra um filtraço aí de alcalinizante, não sei o quê. Aí você vai falar, não, eu estou bebendo 2,5 litros de água por dia. Se ela não tiver capacidade de hidratação, você não está bebendo água, né? Então, importante é a gente entender que tem vários aspectos ligados à água, que a água comum ela se comporta como um radical livre. O que é radical livre? É uma estrutura capaz de afetar o organismo, gerar inflamações, gerar tumores, envelhecimento, alterar o organismo. Por isso que o pensamento holístico hoje na saúde, ele está ganhando campo, porque a gente está tendo uma amplitude de visão sistêmica cada vez mais, né? Radical livre foi um grande avanço hoje na medicina ortomolecular, na nutrologia, né? Então, você vê, assim, apenas para a gente entender alguma coisinha, não precisa entrar em dados científicos. Quando você mergulha no mar, o que é que você sente ali? Aquilo lá é fresquinho, né? Não é porque é fresquinho, é porque tem energia. Que energia é? Várias. A física ainda não conhece todas as energias que Deus criou, né? Há muito que ser conhecido ainda. Então, aquele banho de mar, ou então na cachoeira mesmo, né? É diferente de uma piscina. A piscina é uma coisa morta.
Não é só morta, como uma piscina é uma coisa anti-higiênica tremendamente, que a água é morta e ela não é renovada. E o pessoal coloca cloro, coloca sulfato de alumínio, tem metal pesado ali, e as pessoas urinam ali, as crianças gostam de... Você pensa que uma criancinha está lá na piscina, ali brincando, está fazendo xixi, ela só olha assim, fecha um pouquinho assim a perna, pronto, ela sai dali já, né? Já deixou o xixizinho dela ali. Mas a piscina, aliás, eu até digo o seguinte, as piscinas públicas, você tem que evitar, porque nosso corpo também assimila a energia daquela piscina, aquela energia é a pior possível. Não só secreções corporais, né, das pessoas, né? Então, numa água que vai em todas as regiões íntimas, né, e secreção nasal, oral, né, e aquilo vai acumulando. Então, é muito anti-higiênico. Já na natureza, não. E uma piscina, ela tem uma quantidade absurda de íons positivos. Não faz bem para a saúde. É só o geladinho de mergulhar ali e pronto. Agora, olha na natureza. Por quê? Porque aqui você tem energia vital. Que energia vital é essa? Vários tipos. Você tem energias luminosas, você tem energias moleculares e íons negativos de alta capacidade estruturante. Então, e beber dessa água, beber da água da piscina, mas não você beber uma água da torneira, porque a água da torneira ela passou por muitas cidades, né, que vieram fazer tratamento da água, passou por esgoto, passou por lavagem de rua, passou por chuva, né, óleo, etc., fábricas, né, plantação com agrotóxico. Então ela vem trazendo. E se a água tem memória, gente, ela vai trazendo tudo isso além da contaminação química, física e biológica, tá? Então, é como beber a água da piscina, a água da torneira. Não é essa aqui já é bem diferente. Mas ela tem clusters também, que são macromoléculas, que na natureza não existem. Tá? Então, isso é para a gente pensar. Eu bebi uma água que vem desse lugar aí, tá? E bebi uma água de um botijão aí qualquer, de um galão mineral, né, que ficou no estoque durante muito tempo. Qual é a diferença? A diferença é enorme, porque essa aqui é curativa, a outra não, a outra é mortífera e essa é curativa. A gente vai morrendo e adoece muito, gente, por causa da água. É um alerta importante. Faz parte do novo pensamento holístico, do novo paradigma. Cuidado com aquilo que você repõe o teu 70%. Se você for para um lugar desse, acampar aqui e ficar bebendo dessa água aqui uma semana, você vai melhorar do reumatismo, melhorar das dores, das cólicas, melhorar da memória. Você não vai ficar bem. Eu digo, se você acampar aí e ficar aí fazendo leva lá um arrozinho integral, umas coisas assim, e você beber dessa água. Agora, fica bebendo água da torneira, mesmo filtrada. Filtro é importante, mas não é tudo, né? Não quer dizer que só purificou 98% a água, que agora você pode beber e ela vai ter efeito curativo. Não vai. Só vai ter efeito curativo essa água aí. Ela vai hidratar você, porque foi feito pela natureza. Até mesmo a questão do batismo, né? Essa relação sagrada com a água, né? E a piscina... A coisa que é muito complicada. Os suores, né? Suor, gordura do corpo, né? Secreções vaginais, anais, e infantis e nasais e caspa, né? Isso é péssimo. Isso aí é assim, é uma diversão assim completamente insalubre, né? E também a água que vem da natureza, que vai para a estação de tratamento. Lá não é uma revitalização que a água sofre, ela morre mais ainda. Ela perde o oxigênio livre, né? Ela vai ficando cada vez mais contaminada e ainda recebe cloro, sulfato de alumínio, sulfato de cobre, um monte de coisas, né? Então assim, ela vai assim, em vez de revitalizar, só mata os bichinhos e o resto. Então aí está, o que o ser humano faz? Vai contaminando ainda a água e vai beber. Então qual é a diferença entre esse lado e o outro? Olha o que o ser humano faz. Isso é o consumo, isso aí é falta de consciência, a falta de conexão e amor à natureza. Destrói justamente o elemento mais importante para a vida, que é a água. Veja, você imagina, por exemplo, qual é o teor de energia que tem uma água como essa aí que vocês estão vendo aí? Isso é péssimo, não é sujeira, é contaminado, ali tem fezes, coliforme fecal, tem lixo, tem cachorro evacuou ali. Esse não é o problema principal. O problema principal é o que está acontecendo na estrutura dela, está morta. Não estou tirando o contaminante biológico, contaminante químico. Eu estou falando em estrutura íntima da água, ela morre. Por quê? Você vai formando, então, cada vez mais macromoléculas, que são os piores problemas da água hoje, pouca gente presta atenção. Tá? Uma cidade usa a água de um rio, joga dejetos, restos de fábrica, e isso vai para outra cidade e a coisa vai assim.
né? Então, importante também que você vê essa água depois da estação de tratamento vai para caixas d'água. Olha só que horror, tá? O cloro reage com uma alga chamada cianofísis, e forma toxinas dentro da caixa d'água. Não é possível, né? Isso não pode se fazer bem à saúde. Passou pelo filtro. Passou pelo filtro, tirou essa laminha só e tirou alguns metais pesados. Mas e a estrutura dela? O que acontece com a estrutura da água? Como o ser humano desrespeita a água, né? Amianto é a pior coisa, né, para a água, né? Porque além de ser cancerígeno também, ele faz a água ficar alterada, né? Águas minerais também não são coisas que a gente possa realmente ter assim, segurança, porque muitos plásticos formam bisfenol A, formam substâncias cancerígenas. Muita água inclusive a água, ela pode ser até falsa, tirada da torneira. Essa fotografia eu tirei, empresa de águas minerais, isso aí. Você paga uma fortuna por água da torneira, né? Tudo clandestino, fica presa ali dentro, fica em depósitos, então ela vai formando o que a gente chama de clusters, né? Os clusters, eles são substâncias, aqui fica mais fácil, filtragem, a água, ela tem essa estrutura de H2O, ela forma uma polaridade, um ímãzinho. Aí quando ela está na natureza, ela está agitada, ela não forma grumos, mas na natureza essa é a distribuição aleatória da molécula d'água. Mas aí também, tanto a água da torneira como a água então mineral, ela vai formando cluster. Então, por que ele forma? Porque a água tende, quando está parada e distanciada da energia telúrica magnética do planeta, ela perde a conexão, e aí essas moléculas começam a se juntar. É igual uva, você tem uva separada do cacho, aí vai formando cachos de uva, aí não entra na célula, são os clusters. Esse na verdade é nosso grande alerta, principalmente hoje aqui. A água, ela tem que estar livre de cluster, ela tem que estar o mais simples possível para ser absorvida pela célula, senão dá problema. Esses são os clusters, eles vão aumentando, né? E aí formando imensos conglomerados de molécula de água. Eu não estou falando de agente contaminante, de cloro, de coliforme fecal, não, estou falando da água mesmo, porque na natureza Deus sabe o que faz, fez a água perfeita, mas a gente pegou, colocou dentro de caixa d'água, a gente coloca em galões, né? Então o que acontece? Quando você usa uma água adequada, você então vai aumentar a osmolaridade, ela vai aumentar a condutividade elétrica, tudo medido perfeitamente, aumenta a quantidade de oxigênio livre, e vai assim, eleva o pH também. São coisas que vão acontecendo com a água. A radiação infravermelho também é importante, porque quando você tem então o que a gente chama de campo quântico unificado, o que é o campo quântico unificado? Aqui a água corrigida, ela passa pela membrana desse modo aqui. Esse lado é importante. Desse lado direito você tem águas minerais e água de torneira, mesmo filtrado. E do outro lado você tem essas bolinhas menores, que são as águas chamadas hexagonais, a água hexagonal com a molécula corrigida. Na natureza é assim, ou então com aparelhos que você coloca hoje, são criados, que tem ímãs e tem radiação infravermelha de onda longa. Pronto, isso é o campo quântico unificado. Isso aqui é um slide nosso de um tratamento, mostrando que o sangue ele vai afinando. A água comum com cluster, ela faz o sangue ficar grosso, aí aumenta a pressão, tem menos memória, menos oxigenação cerebral, cansaço. Aí não adianta ficar tomando remédio, você tem que ir direto na corrigir a água ou melhorar a água que você bebe. Então aí está. Depois, por isso que a pessoa melhora a pressão, aí vai no médico, ele reduz o remédio da pressão e tal. Não tem aquela história, você tem pressão alta, você vai tomar seu hipotensor, esse remédio, obedeça seu médico, vai beber o resto da vida. Espera aí, esse médico não sabe, ele está seguindo uma orientação errônea, né? Então, não é que a água na verdade cura, né? Ela tem uma propriedade, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o slide do campo quântico unificado. Eu chamo campo quântico unificado, é um conceito que nós criamos desde 1998, com o livro Água e Magnetoterapia, que foi o livro, né, que iniciou assim muito desse trabalho que se faz hoje. Isso aqui, o oxigênio volta para a água. Então são aparelhos onde você coloca no bebedouro, coloca no galão de água, tem várias formas, e aí você deixa lá meia hora e você pode beber essa água. O ideal é que seja ou essa aqui, uma água mineral, ou que seja uma água de torneira que passou por um superfiltro. Aí você tem a água viva, ou seja, a água vital. Então, quem quiser saber mais sobre isso, tem meu livro, um livro que eu escrevi sobre isso. Eu toda vez que eu falo do meu livro, ontem eu falei isso, não me sinto muito bem, fica parecendo que é uma autopromoção, né?
Na verdade, eu faço o livro com o objetivo realmente de ajudar. Por isso que eu escrevo, e quem escreve faz isso, né? Agora, não é realmente por um motivo de autopromoção. Então, esse livro eu falo dele, Água Vital, tem ali no stand da Fortimag. O stand da Fortimag é ali atrás, né? A gente fala com o Sérgio, tá? Esse livro está à disposição, ele é fininho, baratinho, tá? E você tem ali toda a parte científica, porque isso é quântico, é científico. Eu estou falando para vocês, não é mágica, né? Não é chute, não é coisa que veio do além, não. Isso é de fato científico, e ali eu tenho mais de 300 pesquisas comprovando a necessidade de você beber uma água vital. Beber água morta, você fica doente e morre. Beber água viva, você vai então restabelecer seu organismo. Tem o livro também da energia quântica, que eu publiquei aqui no Brasil ano passado. Ele foi publicado na França agora também, em francês, obviamente, né? E quem quiser mais informações, meu site, marciobontempo.com.br, tá? E você vai poder então ter assim, encaminhar perguntas, pode fazer parte do Clube da Saúde, tá? E a empresa Fortimag está com os aparelhos que a gente indica bem ali, ok? Então, para finalizar, a questão da água é o segundo passo dos 12 passos, tá? Então, ali no stand da Uniquant, eu vou estar ali agora autografando. Agora não, né, no intervalo, para poder não atrapalhar aqui o andamento, né, da nossa programação. Mas eu vou estar ali até o final do dia e amanhã cedo, tá? E aí eu posso autografar para você e explicar melhor o que são os 12 passos, e o pessoal também pode explicar ali, ok? Então, assim, meu site é à disposição para quem quiser mais informações. O pessoal da área técnica quiser mais informações, pode encaminhar para lá, tá? E aí lá nós temos uma equipe que responde direitinho a tudo, e vocês vão ser bem assistidos. Quero agradecer a atenção, agradecer mais uma vez a Sherine, ao Roberto Reck pela oportunidade, Giovanni, dizer que parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigado, diretor Márcio Bom Tempo.